conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 7, 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A vós, ó Cristo. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, então nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Antes, o mês de agosto nos despertou para orar e também cuidar da nossa vocação, seja como ministro ordinário, assim como batizados, como religiosos e religiosas, como batizados leigos, todos a serviço da Igreja de Deus, a serviço do povo de Deus, a serviço de Deus. E para isto, necessário é que estejamos bem instruídos, tenhamos um conhecimento da palavra de Deus, para que esta prática ela seja de verdade para a nossa e para a salvação de outrem, dos ouvintes, não é? Daí o sentido de nós celebrarmos logo após a vocação, o chamado a Deus, também o mês da Bíblia. Como eu falei no início, a Sagrada Escritura é um instrumento de orientação para a nossa vida. É Deus, tá? É Deus que se comunica conosco através da sua palavra. É Deus que quer ficar conosco através da sua palavra, através do próprio Jesus. Não é à toa que Jesus ele é conhecido, chamado e invocado como verbo, não é? Primeiro, o início do Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra viva e eterna, a palavra que orienta a nossa vida. Mas a religião, ela não pode se tornar um instrumento utilizando-se da Bíblia para ser um instrumento de dominação, de jeito nenhum. Um instrumento para conservar o povo quieto. Absolutamente, nós devemos acreditar que a busca de Deus, através da religião, é para o bem da pessoa humana, certo? É para o bem. É Deus que nos ama, que quer o nosso bem, se comunica e quer ficar conosco desta forma, tá? Esse Deus da Bíblia, ele aparece como um Deus que quer o bem de todos nós. Pode até existir doenças, pode até existir sofrimentos, mas não são as últimas palavras. O sofrimento, nem a morte é a última palavra para a vida do homem. É para isso que Jesus veio ao mundo, foi crucificado e ressuscitou. Então, nem a morte tem a última palavra, mas a vida. Para quem ama a Deus, Deus reserva a alegria da salvação, a alegria plena. E Deus, ele fala, como nós temos os profetas, a palavra viva,
de Deus, né, os profetas do Antigo Testamento, eles expressam esta fé no Deus que ama, esta fé nas suas visões como tempo final, quando todos os que sofrem participarão da libertação plena, a salvação. As leituras, elas estão direcionadas para isso. A primeira leitura aqui da liturgia de hoje, não é? O que eles anunciaram no passado os profetas, as curas, cura do cego, cura de surdos, cura de mudos, não é? De paralíticos, Jesus realiza no Novo Testamento. Jesus realiza. Então, por isso é que o Evangelho tem essa expressão que chama atenção aí, bem no final do Evangelho, né? O povo exclama: Ele fez bem todas as coisas. Está bem claro aí no Evangelho. Jesus fez bem todas as coisas. Ora, meus irmãos, a linguagem dos profetas, surdez e cegueira, elas simbolizam aqui a incompreensão e a resistência à palavra de Deus. Estar cego diante de Deus, estar surdo diante de Deus. Então, esta maneira de estar cego e surdo é a maneira da negação a Deus, a sua palavra, e logo a vida também, a vida verdadeira. Então, nesse episódio, a surdez ela pode significar um obstáculo que impede o discípulo de compreender o ensinamento de Jesus, tá? O ensinamento de Jesus. O falar, a falta de falar, dificulta e impede e limita a pessoa para o anúncio da palavra de Deus. Ter conhecimento e anunciar é a missão. Se falta este tipo de atenção, aí então a gente tem que prestar atenção aqui, à palavra de Deus, tá certo? Prestar atenção. Deixa o pessoal trabalhar lá. Eles são técnicos, estão trabalhando para isso. Nós estamos celebrando a palavra de Deus. Então vamos ouvir aqui a palavra. Não olhe para mim não que eu sou feio, mas abre o ouvido e o coração. A palavra de Deus é a coisa mais importante que a gente tem numa liturgia, tá certo? A palavra de Deus. Senão vocês até me desconcentram o que eu estou falando. Então se tem gente olhando para o outro lado, então eu fico dizendo no meu psicológico, o que eu estou fazendo aqui? Não é? O que eu estou fazendo aqui? Então, vamos atenção aqui à palavra, deixa que o pessoal técnico cuida lá do serviço deles, tá? Tá vendo como me tira da linha? Tá? Então, veja só. Jesus, ele diz, fez bem, o evangelista diz, Jesus fez bem todas as coisas. Realiza o sonho do profeta Isaías. Jesus realiza a palavra do profeta, que é a palavra de Deus. Então, com o gesto de Jesus, o mestre ele procura restaurar a dignidade e a integridade física da pessoa, a cura da cegueira e da audição. Então, se tornar discípulo de Jesus é exatamente se deixar tocar por ele, abrir os ouvidos, é escutar a sua palavra. O projeto de criação visa exatamente a integridade do ser humano. O projeto de salvação de Deus visa a integridade do ser humano. Então, dar atenção à palavra de Deus é precisamente a gente viver esta palavra e a gente corresponder àquilo que ela quer de nós. Logo, vai nos levar também à salvação. Então, a salvação que nós esperamos, ela não está fora deste mundo, de jeito nenhum. Ter conhecimento e viver bem a palavra de Deus aqui, nos ajuda a alcançar isso. E veja bem que a palavra de Deus, ela é fonte de liberdade, certo? Libertação e liberdade. A gente está livre, é exatamente quando a gente pode pensar, quando a gente pode falar, sobretudo bem, o que é certo, a pessoa do outro, o que está faltando muito, não é? Nós vivemos num tempo hoje muito difícil, nós estamos vivendo um tempo muito difícil em que estamos sendo tolhidos da nossa liberdade, sobretudo da liberdade de falar, tá? Liberdade de falar. Então, lá no final da nossa missa, nós vamos ter
pequenas orientações a respeito disso, um convite especial nós vamos ter no final dessa missa, que tem tudo a ver com o que estamos falando do Evangelho. Tolher a liberdade humana é contra Deus, tá? É contra a Sagrada Escritura. Só lembrando que, por exemplo, o arcebispo lá de Fortaleza, Dom José Antônio, tem um vídeo muito especial onde ele está fazendo uma reunião com a comunidade, e aí então ele fala claramente que já passou por isso, certo? De ser tolhido da sua liberdade. Tolhido da sua liberdade. Então, a igreja, na atualidade, não é? Ela clama muito por isso. Às vezes as pessoas não estão acompanhando o que está acontecendo aí pelos meios de comunicações, em lugares aí afora, a respeito dessa questão de ser livre, de falar, ter o direito de falar o que quer, e a gente fica perdido, não é? Então, é muito interessante a gente estar atento a isso. Por exemplo, nós já tivemos ex-deputado preso sem ter sido julgado. Nós já estamos, né? Estamos com um ex-deputado preso sem ter sido julgado. Estamos com um deputado preso sem ter sido julgado. O arcebispo lá de Fortaleza, Dom José Antônio, ele disse que há 20 anos sofreu isso, foi processado por não ter dito uma coisa que os jornais disseram que ele falou, não é? E o Supremo Tribunal fez esse julgamento, né? Acolheu esse injusto julgamento, e depois descobriu que, na realidade, não foi aquilo que divulgaram. E ele está lá tranquilo e calmo, dentro da verdade, porque a verdade liberta, não é? E o interessante sobretudo com essa questão de linguagem de gênero, não é? Há uma tremenda acento a respeito disso, linguagem de gênero. Então, para resumir a coisa, nós vamos dizer por que Dom José Antônio, arcebispo de Fortaleza, ele recebeu um processo. Porque ele disse, dentro da linguagem natural da Bíblia, Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Foi ou não foi verdade? Está na Sagrada Escritura, na Bíblia, que nós estamos ouvindo, tá? Ele foi julgado por isso, recebeu um processo por causa disso. O que vocês acham? Deus criou homem e mulher. E aí, na reunião que ele faz, ele deixa bem claro que não pode ser assim. A gente não pode deixar a palavra de Deus de jeito nenhum. Então, nós estamos numa situação muito grave com relação ao Supremo Tribunal Federal, certo? Atrapalha a governabilidade do presidente, interfere também com relação à Câmara dos Deputados, porque não pode criar lei, o Supremo, não é função do Supremo criar lei. Quem faz isso são os deputados, certo? Interfere em tudo no mundo. E agora quer interferir na Bíblia, na Sagrada Escritura, certo? E a gente não pode permitir, aceitar de jeito nenhum. Vocês não têm ideia como os cristãos todos, católicos e evangélicos, tá? Ou protestantes, estão sofrendo com relação a isso, tá? Liberdade. Precisamos disso. Então, refletir sobre a palavra de Deus, a gente tem que refletir sobre a palavra de Deus com o pé no chão, dentro da realidade de hoje. Senão, a história da Bíblia não passa de uma historinha de conto de fadas. Acha bonitinho lá, Davi bonitinho, pequenininho, obedecendo a Deus, não é? A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus foi do passado, é agora do presente, e a verdade da palavra de Deus jamais passará. No futuro, será do futuro também. Então, nós estamos precisando muito, nas nossas orações, também acolher e se fazer livre, né? Se fazer livre, fazer-se representar. Então, um adendo nesta reflexão de hoje, exatamente por isso. Muitas outras coisas falaremos sobre a Sagrada Escritura
nas nossas próprias missas. Então é bom que estejamos atentos a isso. Vamos pedir a Deus que nós estejamos sempre firmes e fortes e fiéis à palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.